O Band Cidade mostrou ontem um caso que chocou a região. A morte de um bebê durante o parto na Casa de Saúde Estela Maris, de Caraguatatuba. Segundo a família, somente hoje foi liberado o prontuário médico da mãe da criança, com as informações da internação dela, desde a entrada no hospital até a saída. O documento será entregue ainda hoje à Polícia Civil. De acordo com o delegado que investiga o caso, Vanderlei Pagliarini, o laudo da perícia da exumação do corpo pode ficar pronto ainda nesta semana. E só depois ele ouvirá o médico que está sendo acusado de negligência. O profissional foi suspenso pela direção da Casa de Saúde, que encaminhou também a denúncia ao Conselho de Ética do hospital. Cauana, de 24 anos, foi internada na Santa Casa de Saúde Estela Maris na semana passada, grávida de 6 meses e 1 semana, com riscos na gravidez. Segundo o marido, foi constatado que o bebê estava na posição contrária, com os pés para baixo. Mesmo assim, um dos médicos teria forçado o parto normal. Ele começou a puxar pelos pés a criança, chegou na cintura, ele puxou com tanta força que a mão dele escapou. Aí ele veio pegar de novo na cintura da criança e puxou com tanta força que quando saiu o ombro, rompeu o pescoço. A cabeça ficou dentro do ventre da mãe e o corpo ficou na mão dele. A família também denuncia o hospital por ter feito enterro sem autorização, além de alterar o peso do bebê. Eles falaram que já tinha mandado para a funerária, que tinha 440 gramas o feto, que a funerária já tinha enterrado. Aí depois eles veio explicar pra gente que não foi nenhum parto, foi um aborto, porque abaixo de 500 gramas seria aborto. O IML foi até o local, desenterrou a criança, pesou, estava pesando 612 gramas. Então tinha que consultar a família para fazer o enterro, tinha que gerar uma certidão de natimorto, que seria a certidão de óbito, teria que ter o nome registrado, teria que ter meu nome, o nome da minha esposa. A Secretaria de Saúde de Caraguatatuba informou que só vai tomar providências ao final das investigações. Mas quais os riscos de um parto prematuro como este e quando o parto normal é indicado? Em que casos? Bem, para esclarecer estas dúvidas, a gente conversa agora ao vivo com o presidente da Sociedade de Ginecologia do Estado de São Paulo, aqui na Regional do Vale do Paraíba, doutor André Luiz Ferreira Santos. Obrigada pela presença do senhor aqui. Uma boa tarde, doutor. Boa tarde. A gente viu que é um caso polêmico, grave, né? Não é da Regional do senhor. O senhor estava explicando que a Regional do senhor vai até Ubatuba, né? Mas casos como estes, além da Polícia Civil, também podem ser denunciados para o Conselho de Medicina, o Conselho Regional. Quais as providências que as famílias podem tomar? Na verdade, o CREMESP ele vai investigar qualquer tipo de situação que envolva a prática médica, né? Mesmo quando a mídia divulga, automaticamente a delegacia mais próxima regional ela abre uma sindicância e vai investigar o caso para saber informações se houve realmente uma prática na assistência médica ou não. Doutor, em casos de partos prematuros, como foi neste caso, em quais momentos eles são mais indicados e se em todos os casos de partos prematuros o mais indicado é a cesariana ou o parto normal? Na realidade, o parto prematuro a gente procura evitar que aconteça, né? É uma intercorrência. O objetivo é que a gestante consiga chegar ao termo para que possa ter o seu neném em ótimas condições respiratórias, né? A termo que a gente chama, com os seus 9 meses completos, em torno de 39, 40 semanas pelo menos. Quando há uma situação de parto prematuro, uma intercorrência, existe algum motivo. Pode ser uma infecção, pode ter sido uma intercorrência durante a gravidez, uma gravidez de alto risco, por exemplo, uma descompensação de hipertensão e houve necessidade de uma interrupção precoce. A via de parto é uma decisão obstétrica conforme o caso. Na verdade, a gente sabe que em termos de risco de mortalidade materna e fetal, a cesariana sempre tem um risco maior. Maior do que o parto normal. Mas quando bem indicada, pode salvar uma mãe ou um feto. Tudo depende da situação. Tá. Aproveitando a deixa do senhor a respeito da cesariana, a gente vê aí, tem uma nova resolução da Agência Nacional de Saúde, né? Inclusive valendo já a partir dessa semana, para reduzir o número de cesáreas. Qual a avaliação do senhor? De que forma isso na prática vai acontecer? Isso é muito importante porque a gente sabe que no Brasil a gente tem realmente uma taxa de cesariana muito alta. E, obviamente, isso passa por um contexto, porque eu sempre costumo falar que é no momento da crise que a gente tem a oportunidade de fazer reflexões, né?
reunir as partes interessadas, entidades médicas, os médicos, a sociedade, os gestores públicos e privados, para estabelecer, né, planejamento e conseguir melhorias em relação a tudo, inclusive em relação à medicina. Então, existe realmente uma taxa muito elevada aqui no Brasil, não existe um culpado especificamente, né? Existe uma questão cultural aqui no Brasil também, de que a falsa ideia de que cesariana seja mais seguro para a mãe e feto, as evidências científicas mostram que não. A cesariana ela pode ser muito importante e salvar uma gestante, salvar um feto quando bem indicado. Mas, via de regra, o parto natural via vaginal é o parto preferencial. Os planos de saúde agora também vão dificultar, ou, né, de acordo com essa nova medida agora, a não fazerem as cesarianas. Isso também, o senhor acredita que vai gerar um número maior de reclamações? Como que o senhor imagina que isso na prática vai acontecer realmente? Não é uma coisa tão simples, né? A Agência Nacional de Saúde Suplementar lançou uma resolução, a 368, entrou em vigor ontem, na segunda-feira, sobre essa questão de tentar baixar essas taxas de cesariana, que no serviço privado é quase que o dobro do serviço público. Em alguns hospitais chega a quase 100% de taxa cesariana. Obviamente, essas medidas, a gente aqui no Brasil, a gente é craque em botar as coisas no papel. O importante é a gente ver se realmente a efetividade das resoluções, né, se a meta vai ser alcançada. Eu acredito que quando as partes são ouvidas, né, quando você senta, como eu falei anteriormente, as entidades médicas, a academia de medicina, né, os profissionais, a sociedade, os gestores públicos e privados, para poder estabelecer em conjunto, com fundamentos técnicos, eu acredito que a efetividade das metas, quer dizer, das resoluções, elas sejam maiores. Existem algumas coisas que são pertinentes nessa resolução, são coisas até que, inclusive, já são praticadas, né, como, por exemplo, preenchimento da carteira de pré-natal da gestante. Isso já é uma prática já recomendada mundialmente, aqui no Brasil também, por todas as sociedades de obstetrícia. E você também preencher o prontuário da paciente, fazer o partograma, preencher o partograma. O partograma é um gráfico de acompanhamento do trabalho de parto. Isso está nessa resolução. Agora, tem algumas coisas também que são questionáveis nessa resolução, já que eu acho que careceu um pouco também de ter dado um tempo das partes sentarem e de definirem em conjunto as coisas, né? Por exemplo, então, doutor? Existe, por exemplo, nessa resolução que a paciente, no momento que ela faz a solicitação, ela pode receber informação do qual é o percentual de cesariana e parto normal que aquele profissional e aquele serviço, aquela instituição tem, né, de percentual de cesáreas, percentual de parto normal. E que é uma coisa um pouco complicada e delicada, né? Na verdade, você tem outros meios de conseguir, né, definir e priorizar. A questão aqui no Brasil passa muito por uma questão de informação e de educação. Sim. Como eu falei anteriormente, tem muitas mulheres que acham que o parto cesariano é mais seguro. Vai ter que haver essa mudança de consciência, tanto da classe médica quanto das mães também. Exatamente. Aproveitando que o senhor está aqui, eu queria falar também a respeito da penicilina, né, mais conhecida como Benzentacil, está em falta no Brasil, em outros países. Segundo o Ministério da Saúde, a escassez é mundial. Da falta da matéria-prima, né, desse medicamento. Em São José dos Campos, a Secretaria Municipal já restringiu esse uso para os casos só de sífilis. Eu gostaria que o senhor comentasse, por exemplo, no caso de sífilis, que é uma doença grave, transmitida sexualmente, existe um outro medicamento que poderia ser substituído ou não? É só o Benzentacil mesmo na cura? Esse é um problema que tem preocupado muito a classe médica, né, preocupado a todos. A Sociedade Brasileira de Infectologia, nós da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, eu também aqui representando o Conselho Regional de Medicina, porque a penicilina benzatina é considerada a primeira linha de tratamento para sífilis, por exemplo. E também muito importante no tratamento de febre reumática. É um medicamento extremamente importante, tanto na rede pública como na rede privada, né? E não é um problema nacional. A Organização Mundial de Saúde, em 2005, já tinha alertado sobre esse problema da matéria-prima, né, de como o princípio ativo do antibiótico. O Benzentacil é um nome comercial, né, do princípio ativo, que é a penicilina benzatina. O Conselho Federal de Medicina, em setembro do ano passado, ele foi acionado até por alguns laboratórios, na Anvisa, pelas informações que eu tenho, nós temos 4 laboratórios que são registrados na Anvisa para produzir esse antibiótico.
E o Conselho deu até uma orientação no passado para que os médicos prescrevam penicilina benzatina, que é o princípio ativo, e não algum dos nomes comerciais, porque na falta de algum dos nomes comerciais você tem o princípio ativo que pode estar disponível. Existe sim antibióticos alternativos, tanto no tratamento da sífilis como em algumas outras infecções que a penicilina benzatina seja primeira linha. A saída seria buscar esses antibióticos, então? Sim, nós temos ele disponível na rede. Por exemplo, a sífilis você tem o estearato de eritromicina, que pode ser usado principalmente na gestante, caso não tenha a disponibilidade da penicilina benzatina. Fora da gravidez, por exemplo, a gente tem a doxiciclina que pode ser utilizado. Agora, sem dúvida nenhuma, é uma preocupação, porque a penicilina benzatina é um antibiótico de primeira linha, de primeira escolha no tratamento, principalmente da sífilis. O que está nos preocupando mais é realmente a sífilis. Infelizmente, é uma doença que está voltando, está aumentando os números, e o estrago que causa numa paciente que esteja grávida é muito grande. Pois é, assunto polêmico, interessante aí, que para a gente discutir mais vezes. Doutor André Luiz Ferreira Santos, obrigada pela presença do senhor, pelos esclarecimentos de assuntos tão importantes para os nossos telespectadores. Volte mais vezes. Eu que agradeço. Gente, olha, depois do intervalo, uma ave rara é encontrada no litoral norte e recebe cuidados no Instituto Argonauta, em parceria com o Aquário de Ubatuba. A gente volta já já, agora 1h12.